Graça e paz a todos vocês. Quero convidar para que você abra sua Bíblia no Salmo 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as iniquidades, minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado porque estamos diante da tua santa presença e agora diante da tua palavra do Senhor para nós. Eu rogo para que o teu Santo Espírito continue a nos conduzir, dando entendimento a respeito do teu ensinamento. Pai, que a nossa esperança seja somente o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos, ó Pai, a pensarmos nesse tempo breve que vivemos aqui como forasteiros e peregrinos, mas temos uma eternidade para vivermos junto com o Senhor. E diante disso, ajuda-nos a viver para Ti, em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos assim, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Existem algumas coisas, alguns eventos que acontecem na nossa vida que nos fazem parar um pouco para pensar exatamente a respeito da vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, o que eu estou fazendo com a minha vida. Um desses pontos é a doença, e nós estamos vivendo um tempo assim, de doença. Quem diria que um vírus invisível, olho nu, ia parar o mundo? Tanta gente perdendo pessoas próximas. E quando nós chegamos em momento assim, eu creio que o mundo parou, pelo menos pessoas próximas a mim comentam isso, que pararam para pensar e refletir exatamente sobre a vida. O que eles têm feito da vida? Algo que de uma hora para outra pode levar para um leito de hospital. Às vezes pessoas não saem mais de lá. Então momentos assim, exatamente assim, nos fazem parar para pensar sobre a nossa vida. Outra coisa é o que nós estamos vivendo próximo agora, semana de ano novo. Virada de ano também me faz pensar um pouco a respeito disso. Claro que não tem nada de mágico nesse momento, mas quem de nós aqui, talvez não em virada de ano, mas aniversário também, parou e falou: gente, esse ano voou. Quem nunca disse isso? Falou: uau, como é que o tempo tem passado? A gente olha nossas crianças aqui, meninos que têm crescido, meninos que têm desenvolvido, a gente fala: meu Deus, olha meus filhos aqui, é o tamanho desses meninos. E como o tempo passa, o relógio da vida nunca para dar um tempo, ele continua tocando em direção à campainha final. Eu creio que diante disso, nenhum de nós aqui também ia parar para pensar: poxa, já que a minha vida, eu não sei o que vai virar isso aqui, eu vou desperdiçar meu tempo, vou desperdiçar minha vida, eu vou ficar simplesmente sentado aqui esperando ver o que vai acontecer. E acho que ninguém de nós aqui pensa dessa forma ou age dessa forma. Eu creio que nós, pelo contrário, queremos aproveitar a nossa vida ao máximo. E é interessante que a Bíblia fala que nós temos vida, recebemos vida no Senhor, e vida em abundância, vida para ser desfrutada, diante de tudo que Deus criou, diante de tanta
tantas bênçãos que Deus tem nos oferecido, diante de tanta graça, mas como que nós podemos fazer isso diante do Senhor? E esse texto vai nos ajudar a pensar um pouco como que nós podemos viver de forma que vale a pena. Conta-se a história de um rei muito poderoso, muito grandioso, que tinha muitos súditos, muito dinheiro, muito poder, tudo que ele queria, toda a sua vontade era feita. Mas certo dia, ele viu um dos seus servos, estava varrendo ali o palácio, e muito alegre, assoviando e cantarolando. Ele falou: gente, o que esse homem tem que eu não tenho? Por que eu não sou feliz igual essa pessoa? Ele realmente não tinha essa alegria. Então ele chama um dos seus sábios lá do palácio e fala: olha, o que esse homem tem que eu não tenho? Por que eu não tenho essa alegria que ele tem? Então esse sábio fala: é porque esse homem ainda não faz parte do Clube 99. O rei falou: que história é essa? Clube 99? Eu falei assim: eu vou te explicar, mas antes de eu te explicar, amanhã, bem cedo, coloca um saco de moedas de ouro, coloque 99 moedas de ouro, e o senhor vai entender essa situação. Então foi isso que aconteceu. O rei mandou colocar um saco ali de moedas de ouro, 99 moedas. E aquele homem então, o servo, ele acorda no outro dia, abre a sua porta, vê aquele saco, fica muito alegre. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Que bênção é essa? Esse tanto de moeda aqui. E ele então derrama aquele saco e começa a contar. Eu falei: gente, olha isso, 1, 2, 98, 99. Ah, mas 99? Vou contar de novo, né? Será que alguma perdeu? 100 é um número melhor, né? Contou de novo, 98, 99. Enfim, melhor seria 100, mas eu tenho 99. Que coisa boa. Mas o tempo começa a passar e aquela uma moeda que faltava para 100 começa a tomar conta do seu coração e do seu pensamento. E a partir desse momento ele começa a investir e gastar todo o seu tempo e as suas energias para pensar na maneira como ele iria ganhar essa uma moeda para completar 100. Então o que o rei vê diante dele não é mais aquele homem varrendo e cantarolando, é um homem amargurado, triste, homem que reclamava, justamente por causa de uma moeda que ele ainda não tinha. Então o servo sábio do palácio chega, agora ele faz parte do Clube 99. Porque ele não está satisfeito com essas que ele tem, mas ele vai lutar e passar o resto da vida dele triste, murmurando, lamentando por causa de uma moeda. E é isso que falta ao Senhor, ser grato pelas 99. E essa história reflete muitas vezes quem nós somos. Diante da vida que Deus tem nos fornecido, nos dado, nos agraciado, talvez a gente passe a nossa vida inteira atrás dessa uma moeda, sem olhar e agradecer e viver diante desse Deus que nos tem proporcionado as 99. E é exatamente isso que Davi vem nos ensinar e nos ajuda a pensar a respeito disso diante desse salmo. O título que ele carrega aqui é o mestre de canto Jedutum. Jedutum era uma pessoa, apesar do substantivo significar louvor, glória, mas era uma pessoa responsável por musicar esse salmo. Davi escreveu, ele manda para esse homem, um mestre de canto Jedutum, que vai fazer uma música. E dentro dessa música, Davi dá algumas orientações, que aqui na nossa versão não traz, mas depois do versículo 5, finalzinho do versículo 5, quando ele diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Quando nós olhamos para o original, tem um sinal aqui, algo que representa uma pausa. Porque Davi queria que as pessoas que ouvissem esse cântico, esse salmo, eles parassem para pensar. Porque ele diz, ele vai fazer algumas reflexões, a gente vai voltar aqui, mas ele termina dizendo: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pausa. Pensa nisso. Depois ele continua o salmo. Final do versículo 11, ele vai repetir a mesma frase: com efeito, todo homem é pura vaidade. E aqui mais uma vez nós temos um sinal de pausa. É por isso que o título de algumas Bíblias aí está escrito: a vaidade da vida. Mas o fato é que Davi nos faz parar para pensar a respeito da brevidade da vida. E o que nós temos feito da nossa vida. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, o texto nos mostrou aqui que Davi estava enfrentando algum tipo de problema na sua vida. E ele coloca isso sobre a questão da mão do Senhor pesando sobre ele. A mão do Senhor era extremamente pesada sobre Davi.
E ele confessa os seus pecados, nos indicando que provavelmente possa ser um pecado da sua vida que causou isso. Afinal, a gente tem alguns outros textos que falam isso. Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, a mão do Senhor é sobre mim. Mas pode ser também que não seja simplesmente algo pessoal, no sentido de doença, alguma coisa assim, mas é porque ele lança a questão do pecado na humanidade, por conta de Adão, e agora ele está falando: Senhor, a tua mão pesa sobre toda a humanidade, pesa sobre a minha vida por causa do pecado. Mas independente disso, qual seja o fato que estava acontecendo, a verdade é que Davi estava sofrendo, algo angustiava o seu coração, era muito pesado para ele. E qual que é a decisão que ele toma? A gente vai ver uma formação aqui desse salmo de forma muito interessante, porque primeiro a gente vê ele anunciando o seu silêncio, depois ele faz uma oração, e ele termina essa primeira parte do bloco fazendo um apelo ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Depois ele continua de novo. Ele vai mostrar o seu silêncio, ele faz uma oração e termina fazendo um outro apelo, um outro clamor ao Senhor. Então, para a gente começar a ver aqui, a gente vai ver que o resumo de tudo isso aqui é que Davi chegou, e nós podemos pensar aqui, porque a vida é tão transitória, nós devemos vivê-la para o Senhor. Uma forma, a vida para ser vivida de uma forma significativa, de uma forma produtiva, intensa, ela precisa ser vivida diante do Senhor. Então nós temos a primeira parte, quando ele diz aí a respeito do seu silêncio, versículo 1: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. A história aqui é porque isso era pesado, ele resolveu ficar em silêncio, porque ele não queria que isso trouxesse escândalo, que isso não trouxesse vergonha para o nome do Senhor. Então ele falou: eu vou ficar calado, eu não vou ficar falando para as outras pessoas, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar demonstrando isso para as outras pessoas, para que o Senhor não seja envergonhado. E um ponto interessante aqui é que ele faz isso justamente para não pecar com a língua. Nós vemos algo muito parecido com Jó, diante de uma tentação muito grande, diante da dificuldade que ele tinha, mas que também se calou contra a tentação de acusar Deus diante das dificuldades. E esses ímpios que ele traz aqui eram uma pressão muito grande fora, porque eram pessoas que esperavam que Davi realmente sofresse, que acontecesse alguma coisa com ele, que ele blasfemasse contra o Senhor. Ele falou: está vendo? Quem que é esse Deus que você fica anunciando? Constrói tantas coisas aí para ele, vive para ele, e agora o que esse Deus faz de você? Então ele fala: eu fiquei calado. Mas interessante que esse texto continua, porque ele diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Ele não ficou calado só diante das coisas ruins, mas ele simplesmente parou de falar do Senhor. Parou. E qual que foi o resultado disso para a sua vida? Ele fala: calei acerca do bem, a minha dor se agravou. Versículo 3: esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Nesse momento em que ele resolveu ficar calado, teve uma outra reação na vida dele, porque isso agravou, isso ficou mais pesado ainda. Mas é interessante, estava citando Jó, capítulo 7 de Jó, versículos 16 a 19, diz assim: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me pois, porque os meus dias são como sopro. Que é o homem para que tanto estimes e ponha nele o teu cuidado? A cada manhã o visites e a cada momento ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Eu, particularmente, acho Jó um pouco desaforado na presença do Senhor. Falar isso, às vezes a gente colocar em outras palavras para o Senhor: dá um tempo. Eu não tenho tempo nem para engolir minha saliva. O Senhor não vai tirar essa... O que está acontecendo? Mas então a gente vê a mesma reação diante de Davi. O problema que a gente vê aqui não é falar a respeito dos nossos problemas e expor isso, mas é para quem a gente tem feito isso. Davi simplesmente se calou diante dos ímpios. Jó não ficava falando diante dos ímpios, mas para quem que eles falaram? É o que Davi nos mostra. Versículo 3 final: então disse eu com a própria língua, dá-me conhecer, Senhor.
ele dirige as suas palavras de lamento, as suas palavras de clamor ao Senhor, a quem realmente pode ouvi-lo, entendê-lo, quem pode responder às orações desse homem. Ele se volta para o Senhor, diante depois desse tempo de silêncio. Olha só como é interessante a gente olhar o capítulo anterior, sua Bíblia está aberta, Salmo 38, versículos 13 e 14 diz assim: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Versículo 15: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. E a gente vê o Salmo 39, eles não são sequência, mas provavelmente faziam parte do mesmo momento na vida desse homem. Agora olha só o capítulo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A gente está no meio de uma transição na vida de Davi aqui, que o Salmo 39 passa por ela. Primeiro ele se cala, mas ele volta as suas palavras ao Senhor. A gente vai ver no final toda essa história aqui, até no Salmo 39, quando ele diz: me colocou nos lábios louvor, porque eu esperei confiantemente no Senhor. Mas nesse momento ele se derrama diante de Deus, e agora ele passa a fazer então uma oração. Depois desse período de silêncio, ele faz a oração aqui a partir do versículo 4, quando então nessa oração ele começa a pensar na brevidade da vida. Ele diz: Senhor, dá-me conhecer o meu fim. Esse fim aqui pode ser o limite, quando tudo acaba, ou pode ser o fim também entendido como finalidade. Senhor, me ensina qual que é a finalidade, do porquê que eu estou aqui. E ainda ele continua: qual a soma dos meus dias? Nós lemos o texto no Salmo 90 na liturgia: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Então Davi está falando: Senhor, diante de tudo isso daqui, me mostra qual a finalidade, ou qual o fim dos meus dias, quanto tempo eu ainda tenho aqui. Sabe para quê? Ele termina o versículo: para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, diante dessa brevidade, da transitoriedade da vida, ele passa a pensar, diante dos problemas, ele passa a pensar a respeito desse tempo que ele tem de vida. E ele começa a comparar agora diante do Senhor, quem Ele é. Versículo 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Esse palmo aqui é bem parecido com o que a gente tem. Para nós é uma mão aberta, para eles era como se fossem 4 dedos. O tamanho de alguns palmos é o tamanho aqui dos meus dias. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Talvez para muitos de nós, 70, 80, 90 anos é muito tempo. Quem hoje consegue chegar aos 100 anos? Mas quando a gente olha para o Senhor, o que são 100 anos? Quando a gente olha para a grandiosidade, para a eternidade do nosso Deus, o que são 100 anos? E essa situação o fez a pensar exatamente nisso. Olha só, que curta a minha vida. Olha o tamanho desse Deus. Quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 8, que Davi também escreve, diz: quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ordenaste, o que é o homem que tu pensas dele? E o filho do homem que tu cuidas dele? O que é o homem diante do Senhor? Davi se coloca diante dele agora pensando: o Senhor me deu os dias aqui, tamanho de um palmo, pequenininho, diante da tua eternidade. Agora vamos olhar para a imensidão do Senhor, quando Davi coloca diante disso daqui. Eu acho que o objeto mais longe aqui de nós, que é possível visualizar, é Andrômeda, galáxia de Andrômeda, onde está a Via Láctea, onde está o planeta Terra. Se você viajasse a velocidade da luz, seriam necessários 2 milhões de anos para você chegar lá. Esse é o universo que Deus criou. Isso não chega nem perto do tamanho do nosso Deus. E agora vamos falar de tempo. 2 milhões de anos para você chegar num lugar desse. E agora Davi está pensando: o que são os meus dias quando eu me coloco na tua presença? A conclusão que ele chega
Ainda no versículo 5, agora voltando. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Essa vaidade aqui, em algumas outras versões, traz como sopro. A ideia aqui é de algo que é pequeno, inútil, é uma futilidade. O autor de Eclesiastes vai dizer isso muitas vezes. Tudo é vaidade. Afinal, tudo é um sopro. A vida do homem é um sopro, ela logo passa. Talvez a ideia mais prática aqui é de alguém que constrói a sua casa, não na areia, mas constrói a sua casa de areia. Ou talvez uma criança que está correndo atrás de uma bolha de sabão, e quando ele pega ela se esvai. Ou talvez é correr atrás da sua própria sombra. É o que ele está dizendo aqui. No final de tudo, o que é o homem? Pura vaidade. Ele é sopro. Esses somos nós. Mas não só isso. Quando ele olha para a questão da eternidade, para o tamanho de Deus, mas agora ele vai terminar o versículo 6 dizendo: com efeito passa o homem, é o versículo 6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O que ele está dizendo aqui, ele falou: gente, se tem uma coisa que todos nós temos certeza, acho que nós já falamos, isso é um ditado comum, qual que é a única certeza que nós temos? É o que ele está dizendo aqui, é a morte. Dizendo o que é o homem? Passa o homem como uma sombra, se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O fato é, para que eu estou amontoando esse tanto de tesouro? E aí Jesus Cristo, quando vai falar a respeito disso, de um homem que juntava em celeiros, ele queria construir um maior ainda, e aí chega alguém para ele e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. Tudo isso que você está juntando vai ficar para quem? O homem é como sombra. E essa é a conclusão que ele tem chegado aqui, diante da eternidade do Senhor, o tamanho do nosso Deus. Certeza que eu tenho de morte, que eu vou morrer, isso que vai passar. Domingo passado foi lançado um livro em homenagem ao pastor Gil Donizete. Não sei quantos aqui conheceram, ele foi pastor dessa igreja há muitos anos. Mas na época em que ele estava vivo, ele era pastor da igreja presbiteriana Jaó, que é filha dessa igreja aqui. Um dia jogando bola, passou mal e caiu no campo. Não voltou mais. Há poucos dias, hoje o irmão estava aqui na igreja. O irmão dele, irmão de sangue, nas mesmas circunstâncias. Passou mal, um homem novo. Passou mal e não voltou mais. Quem de nós tem certeza que vai sair daqui hoje vivo? E eu não quero tornar esse cenário mórbido. Eu não quero que você saia daqui amedrontado. Mas é o fato de que nós precisamos pensar assim como Davi: o que eu tenho feito da minha vida? Essa vida que o Senhor tem me dado. Há poucos dias, também conversando com uma vendedora de carros, ela disse que estava muito impressionada, porque a concessionária que ela trabalha tinha batido recorde de vendas. Geralmente eles vendiam 30, 40 carros naquele mês, no mês de dezembro, agora eles tinham vendido já 200 carros. E ela não sabia o que estava acontecendo, porque falou: gente, nós estamos no meio de uma pandemia ainda, tudo bem que a gente ainda tem essa esperança de vacina, mas a gente ainda está em recessão, o país está aos poucos voltando, e eu não sei o que está acontecendo. E eu falei para ela: eu acho que o medo da morte fez muita gente repensar as suas prioridades. E ela falou: olha, isso pode ser verdade, você tem razão, porque há poucos dias um senhor chegou aqui, trocou o carro, comprou um carro melhor, zero, e falou para mim: olha, eu estou vendendo minhas propriedades, eu tenho uma propriedade rural, estou vendendo, eu vou ver de certa forma de renda, abaixo do que eu estava esperando, mas agora eu vou viajar, vou trocar o carro, porque meus dias eu não sei o que vai virar. Ele tinha acabado de se curar do Covid. E muitos de nós passamos por isso. Repensamos quais são as prioridades. Mas, quando a gente olha para esse texto, Davi nos ensinando a respeito disso, a morte não é só certa, como ela é inesperada. E o que fazer então, diante de tudo isso? O que fazer quando nós pensamos a respeito da brevidade dos nossos dias? Eu creio que nós temos dois caminhos. Um é viver para suas próprias vontades, é viver ao máximo de acordo com o que o seu próprio coração está falando para você fazer. Existe um outro caminho, que eu quero te mostrar e que Davi nos mostra que é muito melhor, que é viver esses poucos dias que nós temos na presença do Senhor. E é isso que ele vem mostrar aqui para nós. Então,
ele termina essa primeira parte, versículo 7, fazendo um apelo. E eu, Senhor, ou agora, Senhor, o que eu espero? Diante de tudo isso que está acontecendo, essas calamidades na minha vida, a brevidade, a eternidade do Senhor, agora o que eu espero? Olha só a declaração que esse homem faz: Tu és a minha esperança. Uma vida que é vivida para o Senhor é uma vida que coloca em Deus toda a sua esperança. Isso aqui pode ser muito óbvio para cada um de nós. Fala, claro, eu sei que minha esperança é Deus, né? Eu sei que eu respiro, porque ele diz lá no versículo 5, né? Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Eu reconheço que quem me dá os dias é Deus. Isso aqui é bênção, isso aqui é graça dele, porque é Ele que me deu. Porém, muitas vezes nós, na prática, não vivemos dessa forma. Nós temos colocado a nossa esperança em qualquer outra coisa e não em Deus. Por exemplo, de onde que vem o seu sustento? É claro que a resposta óbvia que fala, do meu trabalho, mas quem te dá o trabalho? Quem te dá força? Quem é que te capacita a levantar todos os dias, que dá esse ar para respirar, que te dá o alimento? Onde está a sua esperança? Muitos colocam a sua esperança na própria família, ou talvez vão dizer, eu só vou ser feliz se eu me casar, ou só vou ser feliz se eu tiver filhos. Se o Senhor não me der filhos, eu vou viver amargurada, assim como Mara, eu vou viver amargurada. Ou Ana, né, que falava isso. Ou às vezes a minha esperança está em coisas. Onde está a sua esperança? Para o cristão, claro que a nossa esperança está no Senhor. Para Davi, ele tinha clara essa esperança, só que quando nós caminhamos toda a história bíblica, hoje nós podemos ver onde que está a nossa esperança. Davi apontava para algo muito maior. Falei um pouco a respeito disso de manhã. Ele apontava para algo muito maior. Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que foi coroado e hoje está sentado à destra de Deus Pai. É Jesus Cristo. A nossa esperança, ela está firmada em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, tudo que está acontecendo com o mundo, nós perguntamos isso: Senhor, o que eu espero? Agora a gente pode descansar tranquilo e falar: Senhor, a minha esperança está em Ti, porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, e nós cantamos aqui: eu saberei o preço que foi pago naquela cruz. Você realmente sabe que preço foi esse? Você tem noção e convicção do que Jesus Cristo passou naquela cruz? Você tem noção do que é ser abandonado pelo Pai? Quando Ele vira a sua face para o Filho, e Jesus vem dizer: por que me desamparaste? Porque o peso do seu pecado estava sobre Jesus Cristo. Porque aquele sangue vertido naquela cruz foi justamente para pagar pelos nossos pecados e nos dar esperança. Esperança de que não seremos condenados na eternidade. Esperança de que tudo isso vai passar, e nós cantamos ainda: Senhor, vem, porque eu quero estar na Tua presença, nesse lugar onde há delícias perpetuamente, onde a alegria do Senhor, onde a glória do Senhor está. Essa é a sua esperança? Não existe mais nada mais contraditório na vida de um cristão do que afirmar que essa é a sua esperança e viver para si mesmo. Agora o que ele está dizendo é isso: Senhor, a minha esperança é o Senhor. E ainda ele continua dizendo: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça a vergonha do insensato, aqui o opróbrio do insensato. Eu disse: Senhor, me perdoa, eu quero viver vida de santidade, eu quero viver uma vida para o Senhor. Diante desse tempo que eu tenho aqui, da minha vida tão curta, eu quero ter a minha esperança em Ti, eu quero viver uma vida para o Senhor de forma reta. Quando Jesus Cristo vem falar a respeito disso aqui, eu creio que vale muito o que Ele diz lá: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa justiça aqui não é simplesmente procurar o bem, mas é procurar uma vida reta diante do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque a sua esperança está no Senhor.
Você tem fome e sede de justiça? Sua esperança está no Senhor? Ou você simplesmente buscou esse outro caminho e tem buscado esse outro caminho? Viver para você mesmo. Mais uma vez, depois disso, versículo 9, ele entra nessa segunda parte aí, escrevendo a respeito do seu silêncio. Falando sobre o seu silêncio é bom, né? Mas ele escreve a respeito do seu silêncio. Ele diz: emudeço, não abra os lábios. Novamente ele se cala. Mas olha só como essa história muda. Depois que ele fala e confessa: Senhor, o Senhor é a minha esperança, eu quero viver para o Senhor. Agora, emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isso. A história aqui parece que ele está colocando a culpa no Senhor, mas não é isso não. Porque ele falando: Senhor, eu vou ficar calado porque o Senhor me fez isso. Não. Ele fala: Senhor, eu vou ficar calado não simplesmente porque eu estou segurando para não falar diante dos ímpios. Mas ele está falando: Senhor, eu vou ficar calado porque eu sei que o Senhor fez isso na minha vida para que eu pudesse chegar exatamente nesse momento, pensando a respeito da minha esperança. Talvez é como se fosse palavras de gratidão. Eu falo: Senhor, obrigado que o Senhor fez isso, porque agora eu posso ver quem eu sou, a minha pequenez, a minha indignidade diante do Senhor. Então ele continua, agora fazendo uma oração: tira de sobre mim o flagelo do golpe da tua mão. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da sua iniquidade, destróis nele como traço o que tem de precioso. Mais uma vez aqui, não é que Davi está culpando o Senhor, mas ele está falando primeiro lá: Senhor, obrigado que o Senhor me fez chegar aqui, mas eu sei que quando a mão do Senhor pesa sobre nós por causa das nossas iniquidades, o Senhor destrói aquilo que é precioso. Porque não existe mais nada precioso para o cristão a não ser Jesus Cristo. E se nós colocamos qualquer outra coisa no lugar dele, agora Davi está afirmando: é o Senhor quem pesa a mão para destruir aquilo que eu considerava precioso, para agora considerar precioso aquilo que o Senhor considera. Essa é a oração que ele faz. E por fim ainda termina: com efeito, todo homem é pura vaidade. Depois disso, ele vem para um apelo final: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino em todos os meus, como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Interessante como ele termina essa parte aqui falando: desvia de mim o teu olhar, porque geralmente os salmistas e os outros escritores bíblicos, eles falam: Senhor, olha para mim, volta o teu rosto para mim, resplandeça a luz do Senhor sobre mim. Agora Davi está falando: desvia de mim o teu olhar. Na verdade, isso aqui é uma oração que ele está falando: Senhor, está pesado, se possível, tira esse olhar, tira esse peso da minha vida, isso que está acontecendo aqui, tira, porque afinal eu sou forasteiro, eu queria ter um alento aqui, antes que eu passe, antes que eu morra. Nessa vida aqui eu queria ter alegria, eu queria poder desfrutar disso que o Senhor tem dado. Porque afinal, ele ainda fala no versículo 12, porque eu sou forasteiro, sou peregrino, como os meus pais foram. E essa é a história que nós temos a respeito da nossa vida: forasteiros e peregrinos. A ideia aqui é que não tem problema algum a gente se derramar diante do Senhor e falar: está pesado, Pai, se possível desvia de mim. Assim como Jesus Cristo um dia orou: se possível, passa de mim esse cálice, mas não a minha, seja feita a tua vontade. Quero contar uma última história aqui de uma mulher chamada Fanny Crosby. Ela, com 1 mês de vida, teve uma infecção no olho. O médico da cidade não estava lá, ele tinha viajado, e chamaram um outro para atender lá na cidade, um pouco inexperiente, e ele recomendou, diante daquela infecção que ela estava tendo, recomendou para os pais para que se colocasse mostarda nos olhos. Eles assim fizeram. Aquela menina ficou cega em definitivo. Era uma infecção, mas por conta de um erro, ela agora ficou cega, com 1 mês de vida, aquele bebê. Aquele médico teve que sair fugido, teve que fugir da cidade por conta das pessoas, da revolta ali. Mas o fato é que o tempo passou,
Fanny Crosby cresceu, aprendeu a tocar piano, harpa, e muitos dos hinos que nós cantamos hoje, foi essa mulher que escreveu. A mulher que escreveu, acho que mais de 8.000 hinos, dos quais alguns estão no nosso cenário. Por exemplo, o hino 41, Louvor pela Graça Divina. 42, O Grande Amor de Deus. 43, O Deus de Amor. 49, Sempre Vencendo. E o 114, Segurança e Alegria, que diz assim: que segurança tenho em Jesus. Na verdade, uma tradução mais literal fala: que segurança tenho, sou de Jesus. Uma mulher que, mesmo diante de uma triste história, dedicou sua vida ao Senhor, virou uma das maiores evangelistas que a Europa conheceu. Viajou inclusive algumas cruzadas com o Moody, um outro grande evangelista também. Uma mulher que diante das adversidades pôde olhar para a sua vida e falar: o que eu vou fazer com a minha vida agora, diante desse erro? Vou viver para o Senhor. E assim, eu concluo se 2021 fosse seu último ano de vida, o que mudaria? Certa vez, eu ouvi alguém perguntando isso para um homem santo de Deus, e a resposta dele foi: eu não mudaria nada, eu continuaria vivendo todos os dias para o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente possa responder da mesma forma, que a gente saia daqui hoje com convicção de poder servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Quem tem sido a sua esperança? Por que você tem estudado tanto, dedicado tanto? É para o Senhor? Afinal, você cantou aqui. Eu sei que Jesus Cristo passou naquela cruz e eu oro para que Ele volte. Essa é a sua esperança? Para quem que você tem vivido? Davi foi claro em nos dizer: a minha esperança está no Senhor, e eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida.